Ginaldo estava comentando a respeito dos números atualizados, né? Nós tivemos China aí confirmando um cenário de mais compra no mês de junho, comparado ao mesmo período do último ano. Isso deu uma animada no mercado. Mas nesta quarta-feira, o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, ele nos trouxe uma confirmação a respeito de milho. Acho que milho foi bem dentro daquilo que se esperava e é um relatório bem decepcionante para a soja. Como é que você classifica este momento? Primeiro, falando mais precisamente em relação à oferta de milho nos Estados Unidos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do canal do Boi. É um prazer sempre estar com vocês. Bom, vamos colocar o seguinte, Fabiano e ouvintes amigos, o seguinte: o USA ontem realmente surpreendeu o mercado, mas isso é uma coisa que já estava possivelmente previsto por alguns analistas, e nós, inclusive, já falávamos que o USA iria fazer, naturalmente, uma espécie de lambança nesse relatório. Foi exatamente o que ele fez, porque ele atualizou a área de 83,5 milhões de acres para a soja, atualizou também a do milho de 92 para 92,1 para 94,1, porém ele mexeu especificamente no yield, na produtividade do milho, baixando 4 buchos por acre. É natural que ele tinha que fazer isso, mas na soja, infelizmente, ele cometeu naturalmente um erro e, de propósito ou não, conservador, como sabemos que sempre são, ele não mexeu na produtividade da soja. Ou seja, ele baixou os 4 bilhões de buchos que já havia sido colocado no relatório de estoques do mês passado e a triagem, mas ele não baixou a produtividade, mantendo o número de 52 buchos por acre desde abril. Esse número é um número absolutamente incorreto quando você parte do princípio que para alcançar 52 buchos por acre, você teria que ter um clima quase que perfeito. E nós sabemos que o clima americano, abril não foi perfeito, um plantio muito rápido, porém com deficiência hídrica. Maio, todo mundo esperava que tudo corresse bem, não foi bem, continuou o plantio rapidamente, plantando em terra, em solo que não havia grande reserva hídrica, e quando chegou naturalmente o mês de junho, todos os analistas, inclusive os modelos climáticos, tanto o europeu como o americano, o canadense e assim por diante, apontavam que o mês de junho seria um clima normal, e não foi. Junho foi um clima tão seco quanto foi o clima de 1988, isso a long time ago. É bom que se diga isso. Mas o USDA apenas deixou a produtividade de 52 buchos por acre, reduzindo o estoque de 350 para 300, o mercado aguardava 200, e com isso os preços cederam rapidamente, influenciou o milho, porque o milho, os estoques vieram em linha com aquilo que era esperado, não houve quase modificações. Apenas o trigo é que teve produtividade mais alta e, naturalmente, ajudou também a pressionar. Então, meus amigos, o relatório de ontem, nós dizíamos e repetíamos que dificilmente o USDA vai ter como se comportar no próximo relatório de agosto, divulgando a produtividade em 52. Ele vai ter que fazer ajustes, e esses ajustes vão colocar os estoques lá embaixo, porque mesmo a questão da China, Fabiano e meus amigos, ele colocou uma importação de 100 milhões de toneladas, quando a gente sabe que a China está previsto exportar pelo menos 103 a 104 milhões de toneladas. Então, o relatório de ontem foi um relatório baixista para o dia, mas não quer dizer que com as condições climáticas que até agora nós temos, e que, inclusive, as projeções colocadas hoje de manhã mostram que o clima é irregular,
há uma anomalia climática e essa anomalia vai continuar pelo menos até o começo de agosto. Então, por isso, o mercado reagiu hoje. Ontem caiu 28 a 30 centavos, hoje já chegou a dar aí 28 também, está com 24, 25, e basicamente recuperando tudo que caiu ontem. Esse é o resultado do relatório de ontem, Fabiano. Aldo, aqui falando de alguns números, nós trabalhamos nele na tarde desta última quarta-feira, e aqui nós temos a questão da China, né? Safra velha aumentou em 1 milhão de toneladas, mas ainda vai trazendo uma estimativa de 99 milhões de toneladas de importação chinesa. Também podemos destacar aqui um efeito que não tem nada da realidade do que a Argentina vive. Eles confirmaram 25 milhões de toneladas para a Argentina, que é bem mais alto do que os órgãos daquele país têm acreditado, que está entre 21 e 23 milhões de toneladas. Tem queda na estimativa de exportação norte-americana, é importante, recuou aqui agora para 50 milhões e 300 mil toneladas, mas uma coisa que incomodou muito foi o que foi apresentado de produtividade, né, que trazendo para sacas e hectares ficou em 58 sacas. Tem que ter muita crença do departamento para acreditar que isso possa ser confirmado, apesar de um corte forte, né, de mais de 5 milhões de toneladas na estimativa de produção, mas relacionado à área que é menor do que aquilo que se previa inicialmente. O que eu posso te dizer, Fabiano e amigos ouvintes, é o seguinte: a condição de 52 bushcrack, como você falou, 58 sacos por hectare, é uma condição que não existe. Eu disse isso desde abril e venho dizendo, 52 é quando o clima é quase que perfeito. E o clima não foi perfeito, os motivos já expliquei, e eu vou te dizer, o USDA continua naturalmente superestimando a safra da Argentina, que não é de 25, continua subestimando os números de importação dos chineses e, consequentemente, no ajuste mundial, da produção mundial e do estoque final mundial, ele joga um número mais alto. Mas a verdade é a seguinte: esses números que ele colocou ontem são números que o mercado não deu bola. O mercado já está começando, já virou, vamos dizer, de ontem para hoje, o pessoal foi fazer conta à noite, viu, e olha, está tudo certo, o USA baixou a área, mas não baixou a produtividade. Consequentemente, ele alinhou um pouco as exportações, baixando para 1 bilhão 975, se eu não me engano, bilhões de buchos, mas ele vai ter que baixar muito mais, Fabiano, e isso é muito bom para o Brasil, porque quanto menos os americanos produzirem, menos vão exportar, porque a indústria americana ultimamente tem andado um crash de margem, uma margem de esmagamento muito boa, e ela não vai deixar de esmagar e não vai permitir que as exportações sejam tão, vamos dizer, elásticas como o USA vem pensando. Então, no próximo relatório, nós devemos ter uma justificativa dizendo que a safra é menor, as exportações vão ser menores para não deixar o estoque zero. Porque, veja bem, quando você faz um cálculo de 4 milhões de acres, nós estamos falando aí numa produtividade de 52, representa 208 milhões de bushels, que dá em torno de 6 milhões de toneladas. E aí, ele reduz apenas 75 milhões na exportação. Consequentemente, quando ele fizer o ajuste da produtividade, que derrubar $1, um bucho e meio a 2 por acre, você vai ter mais 160 milhões. Meu amigo, não tem estoque. Se ele manter os números de exportação, se ele manter os números de esmagamento, não teria estoque para isso. E ele não vai fazer, ele vai reduzir as exportações, vai deixar que o Brasil seja naturalmente o grande embarcador de soja e também de milho. É preciso lembrar que o Brasil tem uma grande chance de superar os americanos no seu número máximo, que é de 51 milhões de toneladas. O Brasil vai, com certeza, superar isso aí. Então, para o Brasil vai ser muito bom, Fabiano. Eu espero que o produtor tenha a oportunidade de aproveitar os preços
que vão aparecer. Naturalmente, o dólar não está ajudando, você está vendo aí, o dólar nessa faixa de 4,80 não está ajudando, mas Chicago vai ajudar e nós temos que aproveitar esses preços que virão por aí.